Eu não vou ter um acesso a uma aguinha hoje. Não tem Não. água, amiga, Não, pô. Tá bom. não vou ter acesso à água, vou ficar em pé. Olha, eu sou Gata, delicada. sofrimento. Olha, tudo por amor, é por vocês. Eu sou o Cup. E eu sou Briana e nós somos mais que amigas. E hoje nós temos um episódio muito especial. Vocês estão vendo, se vocês estiverem assistindo aí pelo Spotify ou pelo canal do YouTube, que a Cup está digitalizada. E é Oh, meu sobre Deus. isso que nós vamos Oh my falar. God. Mundinho do VR com a Cup, porque ela é especialista, né, amiga? Ai, amiga, eu gosto de pensar que eu sou, porque, tipo, eu já passei tanto tempo nesse mundinho aqui, que se eu não for, aí fica complicado, né? O que eu Pois faço na minha é. vida? Tá, Cupzinha. Ai. Vamos lá por partes, né? Ah. Antes da gente mergulhar um pouquinho mais na sua história, no seu avatar, explica pra quem tá ouvindo a gente o que é VR, o que que significa isso e por que que você tá aí digitalizada. Amiga, VR é uma coisa que na minha vida ela entrou de uma forma que até me surpreende, porque pra mim pareceu um mundo paralelo que eu descobri que existia e que parecia que estava escondido da gente, das pessoas, etc. Porque é uma coisa que parece que, assim, no senso comum a gente não sabe que existe o que realmente pode fazer, o que realmente Uhum. pode acontecer dentro da realidade virtual e etc. É muito maluco, assim, como minha vida mudou depois de eu ter começado a me envolver dentro da realidade virtual e afins. Então, realidade virtual é basicamente quando você utiliza de um dispositivo como este que eu estou usando na minha carinha, que vocês que estão vendo meu avatar não dá pra ver, mas eu tô aqui na minha cara, um dispositivo que é A um Cup, óculos. bota na edição aí uma foto sua com Tchau. ele. Dá pra mostrar o vídeo. Isso, mostra o vídeo simultaneamente pra eles poderem entender visualmente do que você tá falando. Isso aqui é tipo, literalmente um óculos que tem um visor dentro aqui, que me permite com que eu veja dentro desse mundinho aqui que vocês estão vendo o meu avatar. Então esse aqui não é um avatar, sabe, daqueles VTubers, em que tem Uhum. uma câmera vendo os meus movimentos, só que eu tô tipo na frente do computador só teclando. Não, nos meus olhos eu estou vendo tudo que tá aqui. Eu É você consigo, por exemplo. colocando um óculos e enxergando o mundo digital. Por exemplo, aqui eu mudei a câmera, A gente se tá vendo vocês a estão sua primeira vendo. visão. Visão de É, primeira pessoa. É é como assim se que você fosse. enxerga. Eu tô segurando a câmera aqui. Eu tô segurando a câmera como se fosse um celular, olha. Eu segurando agora como se fosse uma selfie. Ela usando de Oiê! selfie! Que abusada! Que tecnológica! Olha. Gente, não, tem muita coisa, né? Tem muitas formas de viver a realidade digital e a Tem. forma como você faz. Mas como que foi esse processo de você fazer seu avatar? Tipo, você já sabia que queria fazer você bonitinha, do jeito que você já é na vida real? Ou você Amiga, eu experimentou com alguma gosto. coisa primeiro lá que eles deram pra você? Como que foi isso? O VRChat, que é especificamente essa plataforma que eu tô usando, porque, tipo Uhum. assim, uma coisa, inclusive, que as pessoas geralmente falam, quando só fala assim de uma forma super superficial sobre metaverso, sobre virtualidade, realidade virtual, etc., acha que tem, tipo, um metaverso. Acha que tem um lugar que é a realidade virtual. É, Quando a até realidade porque virtual é só como se fosse o console, ó, sabe? falando em metaverse, né, uma das grandes metaverse, que inclusive a empresa da Meta trouxe toda a questão de investiram bastante em óculos de realidade virtual, eles acabaram de cancelar o mundo da realidade virtual deles, né? Que Não, o Mark flopou Zuckerberg foi um completamente. grande flop. Ele foi um grande entusiasta. Ele conseguiu fazer com que os headsets que ele vendesse num nível, um valor bem abaixo, que fez com que muitas pessoas pudessem ter acesso a Eu isso. tenho um, Mas, inclusive. apesar disso, né, ele conseguiu realmente não fazer Flopar o o mundinho metaverso que ele deles. queria fazer. Mas Uhum. assim, tem um metaverso que funciona bastante, que é o VRChat, que é esse que eu tô usando, por exemplo. E nele, quando eu entrei no VRChat, comecei a explorar, porque eu tinha visto, tipo, muitos streamers e etc, e comunidades que giram em torno disso, e eu achei aquilo tudo super legal. Quando eu entrei, a gente tem à disposição nossa, assim, vários mundos
que a gente consegue entrar e começar a usar avatares que estão lá, sabe? Então você encontra os avatares assim meio que à Tipo, disposição. Você é pode como usar o se que você fosse numa quiser. escola, uma loja de roupa, só que você não necessariamente precisa de pagar e você pode pegar Não, é. emprestado uma roupa ali pra você usar durante um Isso. período. É emprestada, exatamente. A gente Uhum. pode pegar lá e usar os que estão públicos, e tem muita coisa pública, tem muitas pessoas que, por exemplo, pegam models, né, que são esses corpinhos 3D, de jogos e Modelos. importam pro VRChat. Então, por exemplo, um dos primeiros modos que eu fui pegar, que eu jogava muito Genshin Impact na época, e eu jogava bastante com o Razor, que é aquele personagem que é também um lobo, que tem um mote de lobo, etc. E aí eu Hum. peguei o Razor e eu comecei a usar o Razor como um avatar. Então, tipo, as suas primeiras explorações foi tipo uma coisa completamente diferente. Você não era necessariamente, Não, estou é. vivendo a cupzinha não binária aqui Não. do maninha. Não, essa versão aqui foi uma versão que eu criei depois, Uhum. porque, tipo, para você criar um avatar e etc., no VRChat especificamente, que o VRChat não é um jogo que você tem uma possibilidade de sair que nem The Sims, em que você tem um criador de Hum. personagem, não é. Ele é um jogo que ele é muito mais para você colocar coisas dentro desse jogo, você tem que ter habilidade de desenvolvimento de jogos. Então são poucas pessoas que Os realmente têm essas programadores, habilidades. essa é Você todo um tem que ser processo, programar, né? etc. No caso desse personagem, eu utilizei um aplicativo que se chama Viroid, que ele tem um criador de personagem que é bem mais básico. Aí eu fui lá e fui modelando esse Ajustando, personagem para personalizando. criar esse modelo 3D que eu consigo importar em um formato 3D e importar e fazer upload na minha conta e usar assim. E E aí mais? eu coloquei essa textura. Inclusive, essa camisa aqui é uma camisa que eu fiz inspirada em uma camisa que eu tenho na vida real. Esse tênis aqui, eu fiz Tudo! igualzinho o tênis que eu tenho na vida real também, que inclusive tá logo ali. E, inclusive, essa camisa, eu fiz ela baseada em um vídeo meu do YouTube, que foi um vídeo bem importante, assim, pra mim, que se chama Sim, Eu Sou Trans. Que foi o vídeo Ai! de quando eu pintei o meu cabelo de rosa e azul. E eu tinha pintado não só porque claro, com certeza também porque eu gosto dessa combinação de cores, mas Uhum. porque eu tava fazendo isso como também uma afirmação da minha própria transgeneridade, por a gente ver, assim, as pessoas falando, pessoas não binárias não são pessoas trans. Infelizmente a gente tem visto isso muito ainda hoje. Mas Bastante. aí foi desse vídeo que eu peguei. Eu tava usando essa camisa, eu tava usando esse pedacinho no meu pescoço e eu tava com o cabelinho rosa e rosa. Então foi assim que eu fui e Delícia! fiz esse avatar. Quero lembrar vocês que nós temos um Apoia-se, onde você consegue contribuir mensalmente para o nosso podcast e ter acesso antecipado a um monte de conteúdo que a gente está desenvolvendo. Clica no primeiro link da descrição para você conferir. E, amiga, dá para perceber que você tá bem natural aí se movimentando, é bem naturalzinho, você não fica nada presa, assim, como se tivesse travada. Você sente que a Uhum. sua presença virtual e o seu físico, o seu cérebro, tipo, entendeu que é uma extensão do seu corpo? Porque eu já vi até uns vídeos engraçados de pessoas tendo, tipo, alergia fantasma no VR, sabe? Sim, Umas tipo coisas toque assim. fantasma, Toque etc. fantasma, eu Sim. sinto, você me bateu, eu sei que tem um pouco de fantasia, um pouco de quase roleplay, né? Mas você sente Uhum. que o seu cérebro se conectou na sua extensão virtual de uma certa forma? Amiga, eu acredito completamente que existem pessoas que dramatizam essa coisa de phantom touch, toque fantasma, sensações fantasmas, etc. Mas eu posso te dizer com bastante propriedade que ela existe sim, em um certo nível, que é basicamente o seguinte: quando a gente. Isso é uma coisa que você realmente só consegue perceber quando você realmente está na realidade virtual. Porque quando você tá que nem você agora, e vocês que estão assistindo a gente nesse momento. Só me vendo aqui, vocês não têm essa percepção de que eu estou fisicamente neste lugar. Mas quando eu Sim. estou vendo do meu ponto de vista que eu estou aqui, eu estico minha mão e eu vejo meus dedos abertos e eu posso, por exemplo, mostrar o número 1, 2, posso mostrar o Legal! dedo. E, tipo, quando a gente vai usando isso e vai percebendo, a gente realmente sente esse corpo aqui
até um certo nível, como uma extensão de nós. Então, por exemplo, eu tô aqui com o dedo e eu tô me tocando aqui e eu tô sentindo. Uhum. Então, eu tô me sentindo. Então, tipo, até um certo nível, é uma coisa que a gente vai passando a se identificar. Quanto mais você, enquanto pessoa, utiliza a realidade virtual e você consegue se sentir imerso naquele mundo, mais pode criar dessas sensações que é, por exemplo, quando alguém toca em você e você percebe aquele toque ali, você começa a sentir tipo como se fossem umas cócegas assim no seu corpo, porque o seu cérebro se confunde. Porque Acha é que como tá se você vê que acontecendo. alguma coisa Aham. tocando o seu braço, seu cérebro já tá reconhecendo aquilo ali como o seu braço, e aí você sente tipo como se fosse uma cosquinha, como se fosse aquela coisa que shivers. Eu Uhum. esqueci o nome em Dá aquele português. arrepiozinho. Arrepio, você dá um arrepio assim. Ai, Só que é que uma coisa que só acontece quando você gostoso. tá percebendo, né? Se alguém chegar atrás de mim, eu Você não não vai consigo ver a pessoa sentir, atrás de mim, eu não vou obviamente. sentir, né? Tem que Então não é ter como se o, fosse né, o uma estímulo magia. visual e Tem que tal, com ter. certeza. Não é uma coisa assim sobrenatural, não tem uma conexão aí Não. mística. Mas eu perguntei isso do toque, porque você Hum. também, né, muitos de vocês não sabem, mas a Cup conheceu o amor através do universo da realidade virtual, né? Então, Uhum. como que foi essa experiência de você conhecer e se apaixonar por alguém através de um avatar? Como que foi Amigo. isso? O que que mais te atraiu momentaneamente? Eu acho que é muito engraçado quando eu falo isso para as pessoas e as reações que as pessoas têm, porque as pessoas agem como se fosse uma coisa completamente do outro mundo, o contexto da realidade virtual, Uhum. mas eu acho que ela aproxima muito mais do que outras vivências que a gente tem de forma muito mais cotidiana. Como assim? Por exemplo, quando a gente tem um Tinder da vida, aplicativos de encontro, que a gente conhece as pessoas e a gente se comunica com as pessoas tudo por texto, às vezes Sim, raramente por vídeo, às vezes raramente. Ou quando a gente conhece uma pessoa num MMORPG. Quem nunca teve, quem gamer, nunca teve um namoradinho de MMORPG? sim. Uhum. E aí, por conta daquele contexto, assim, só por um texto, só por uns limites, assim, você já conhece a pessoa e às vezes você já consegue se conectar. No VR, você tem muito mais meios de você se conectar com a pessoa, muito mais próximos da vida real do que você tem desses outros meios. Então, pra mim é uma Fato. coisa que é bem mais natural. Então, por exemplo, quando eu conheci o meu namorado na realidade virtual, tipo, eu já via o movimento dele, eu já ouvia a voz dele, eu me atraí pela personalidade dele, pela forma com que ele agia Ah, comigo, pelo carinho que ele tinha comigo, pelas nossas conversas e tudo mais, assim como se fosse, tipo, num Tinder, da vida e etc. Mas também com a realidade virtual, a gente tem uma sensação de proximidade muito maior, porque a gente consiga, por exemplo, se abraçar. Então, a oh. gente se abraça e tem, assim, tipo, obviamente a gente não sente o toque físico, mas com um abraço e ver os avatares se abraçando e estar ali no meio do abraço, a gente tem muito forte a intenção do abraço. E, tipo, o que é um abraço se não é a intenção, sabe? Porque quando você abraça Claro. uma pessoa aleatória que você não. Que você vê na rua, uma pessoa que você não se importa, você só se abraça por educação, não é um abraço que te conforta, sabe? Sim. Um abraço que te conforta é aquele que tem a intenção de te confortar. Então, você tem uma parte daquilo muito forte na realidade virtual. E querendo ou não, eu acho que de certa forma também ajuda com que vocês não se sintam tão distantes, porque é uma relação a mega Sim. distância que através do mundo da realidade virtual vocês estão pertinho. Sim, sim, aproxima muito a gente gosta. E eu acho que, tipo, nessa relação nossa que já passou de 3 anos de relacionamento à distância, a realidade virtual realmente foi um artifício que ajudou muito a gente a nos aproximar apesar da distância. Coisas que a gente gosta de fazer muito na realidade virtual. Por exemplo, assistir filmes juntos, sabe? Tem muitos mundos no VRChat de filmes que a gente consegue colocar ali pra assistir. Então a gente tá ali um do lado do outro. Eu consigo estar vendo o filme, olhando pra ele, falando com ele, fazer piadas. A gente pode chamar outros amigos, a gente tudo assistir juntos e ficar batendo papo. Depois que o filme acaba, a gente fica fazendo graça um com o outro. E, tipo, é um contexto que a gente não consegue criar da mesma forma, assim. É Com impossível de você criar certeza.
em outros meios, senão a realidade virtual. Quando a gente tá falando de com pessoas que a gente se conecta à distância, sabe? Porque eu tô Sim. conversando com ele de um outro continente, e os meus amigos às vezes também estão em outro continente, outros países, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas naquele momento tá todo mundo junto naquela sala e dentro da sua cabeça é como se você estivesse ali do ladinho dos seus amigos, né? E eu, Inclusive, inclusive, ah, é isso que eu defino realmente como metaverso, sabe? Porque é uma coisa que eu acho que o Mark Zuckerberg e a empresa Meta, né, antes Facebook, eles acabaram, ao se apropriar do termo meta e tentar transformar metaverso no nome deles, uma coisa assim, eles acabaram até modificando um pouco a imagem do que esse termo veio para significar. E metaverso, na verdade, originalmente, que veio lá de um contexto de um livro, começou a ser utilizado mais amplamente, assim, pelas pessoas, ele veio como um termo para se referir a um universo meta, né, um universo virtual. E esse universo, como é que você definiria esse universo? Um universo que você consegue entrar nele e se sentir verdadeiramente imerso em vários sentidos, sabe? uhum. Por exemplo, até um certo ponto, eu diria que vários MMORPGs também são seu próprio metaverso. Ah, Mas a diferença de um MMORPG para um VRChat da vida ou outros jogos e plataformas de realidade virtual é o nível de imersão, porque com aqui eu conseguindo fazer um chute, se eu tivesse você tem flexibilidade a movimentação suficiente, completa. Mas é a gente importante dizer que não é todos que conseguem fazer isso. Você tem os não. acessórios extras, né? Você precisa ter acessórios extras para você ter muito mais níveis. Mas, por exemplo, qualquer headset que você comprar, você vai ter o principal, que é o ponto de vista. Eu consegui ver o que a gente se sentir dentro e as mãos, né? Com Uhum. isso aqui, você já tem uma imersão, tipo, tão diferente de qualquer outro jogo que você já jogou na vida. Fato. E com a imersão, realmente, que você sente que você tá não só presente no mundo real, como você tá presente em um outro mundo virtual. Uma Uhum. coisa que eu não sinto quando eu tô jogando um jogo. Eu sinto que o jogo ele tá na tela do computador. Sim, tem uma Aqui eu sinto distância, que né? tem aqui, que tem as coisas são em volta. Se tivessem pessoas aqui em minha volta, eu sinto a pessoa ela tá em 2 metros de mim, entendeu? Uhum. Completamente, ó. Agora a gente já criou essa noção, entendeu um pouquinho melhor sobre como que é a vivência e como que foi esse processo do que te atraiu no seu parceiro. E aí eu quero que Uhum. você rasgue o véu aqui para contar pra gente como que foi a transição de sair do mundo virtual para ir para o mundo físico. Houve um estranhamento ou a conexão já estava tão sólida que os corpos físicos foi apenas um detalhe. Pra mim foi uma sensação muito louca, assim, de naturalidade. Porque eu lembro da primeira vez que eu vi e que eu fui pra Alemanha, né? Pra contexto pras pessoas, meu namorado é Uhum. alemão. Eu viajei pra Alemanha na primeira vez que a gente se viu pessoalmente. Ele foi lá, me buscou no aeroporto. Toda aquela coisa, eu fiquei uns 3 meses lá na Alemanha, até que eu voltei pro Brasil. E, tipo, ver pela primeira vez fisicamente foi uma sensação muito engraçada de familiaridade, assim, de naturalidade absoluta. É uma coisa muito Sério? engraçada, porque eu não senti nenhum nível de estranhamento. Eu vi Uhum. ali, tipo, obviamente, eu já sabia como ele era, né? Claro. Apesar da gente ter se conhecido pela realidade. Porque às vezes as pessoas têm Imagina outra sua impressão. surpresa. Né? Uau, fake no Reveal! post. Mas não, apesar de a gente ter se conhecido pela realidade virtual, a gente levou nosso relacionamento para todos os outros meios, né? WhatsApp, Discord, chamadas em vídeos, vários dates em vídeo, etc, etc. Então, tipo, o ver pessoalmente foi tão extremamente natural que eu senti como realmente se eu já tivesse estado presente fisicamente dele durante todos esses meses, todos esses tempos. Que E delícia! realmente não teve esse estranhamento. A gente foi ali, foi pra casa, a gente fez um datezinho lá de vez. Foi muito bom a sensação de eu realmente poder tocá-lo, né? Uhum. De realmente sentir o toque, não ser só um phantom touch. Senti de Mas de verdade, né? resto, a questão de naturalidade não existiu. Pra mim, não existiu.
Ai, que delícia. E uma coisa que eu quero saber também é porque, assim, vocês já conviviam, né? Vocês dormiam junto, passeavam junto, brincavam junto. Como que foi a diferença dos dates no mundo virtual para um date no mundo físico? Que você Ami- achou, assim, diferente? Tipo assim, sair pra jantar, foi melhor ainda? Ou você sentia de alguma forma saudadezinha do virtual? Amiga, eu vou ser completamente sincero. Hum. Eu amo realidade virtual. É uma das coisas. É um grande. Eu sou um grande entusiasta. É uma coisa que eu tenho Uhum. muito interesse. Eu tenho muita vontade de ver como é que ela ainda vai se desenvolver no futuro e como o que que as pessoas fazem com isso. Mas eu também digo com bastante tranquilidade que não tem nada melhor do que a vida real. Então, por exemplo, eu realmente vejo o VR e todo o meu tempo aqui como algo que foi muito bom pra mim e pro meu relacionamento e pra todas as outras amizades que eu fiz na realidade virtual. Mas não tem nada melhor do que eu realmente poder fazer um date em que a gente tá cozinhando juntos, a gente tá experimentando a mesma Hum. comida, a gente tá conversando e Olho no vendo olho, realmente né? todas as expressões, porque, por exemplo, tem muitos. A gente tava falando de periféricos, né? De outros acessórios que a gente pode ter, que pode usar e etc. Vai ter acessórios que vai fazer com que as expressões que você tenha no rosto sejam muito mais reais. No caso desse meu personagem aqui, eu não tenho expressões muito realistas. Por exemplo, eu consigo fazer uma expressão de susto. Eu consigo fazer algumas expressões assim, você vê minha boca mexendo enquanto eu Sim. falo, etc. Mas não é uma coisa super realista. Existem avatares preparados e coisas que fazem com que, por Que exemplo, eu fique posso mais realístico ainda, mais né? realista, tem tracking de olhos em que o meu olho poderia estar se mexendo exatamente como o olho Uau! na vida real está se mexendo, boca também. Mas, mesmo com essas coisas, nada supera a vida real. E realmente poder se conectar com o seu parceiro e ter essas conexões na vida real. Mas eu também entendo, amiga, uma coisa muito Hum. curiosa, que eu acho que, para muitas pessoas, a realidade virtual acaba sendo um grande facilitador social. É uma coisa que eu presencio muito aqui. Tipo, de pessoas que têm fobia social, de pessoas que Hum. são muito tímidas, que, por exemplo, não, se fossem pra encontrar amigos na vida real, é aquela pessoa que, tipo assim, não sairia de casa por quase motivo nenhum e etc., que teria Pronto, muita você tá dificuldade me disso. falando que talvez seja o lugar que eu deveria estar indo, amiga. Eu já te convidei, amiga. Já te Já, mas tentei te puxar. é verdade, gente. Mas você Eu não sou prova veio. disso. Eu fico com tanta vergonha. Eu acho que é porque eu fiquei traumatizada no mundo de RP. E aí eu acho que eu associo muito essa coisa, tipo, tá lá com personagem, gente estranha com RP e me dá muita ansiedade, sabe? Por isso que eu não consegui adentrar desse mundo. Sim, Mas o que é parece uma coisa maravilhoso, né? interessante é que, Ah, tipo, não tem nada de roleplay no VRChat. Tipo, eu acho que você pode encontrar algumas comunidades que fazem roleplay, né? Que é essa coisa uhum, de faz de conta, assim, de personagem, etc. Mas não tem nada de roleplay no sentido, tipo, mais real da coisa. As pessoas que eu conheço aqui, elas não estão tentando ser um personagem. Elas estão sendo sim. elas, usando um avatar. Sabe, mas elas não estão Um fingindo que o Avatar facilitador são ali. literalmente Aham, elas, entende? Elas sabem que o Avatar é só um Avatar. Não é todo mundo que cria um Avatar que parecem com elas, que nem eu fiz aqui. Entendeu? A sim. maioria das pessoas gostam de fazer coisas mais malucas, etc. Mas, por exemplo, como eu tava falando, realmente acaba sendo um grande facilitador social, porque apesar de a gente ter toda essa imersão, ainda tem também o distanciamento. Uhum. Então, eu sinto que eu estou aqui, mas é muito mais fácil eu estar aqui e interagir com as pessoas que estão aqui nesse ambiente virtual do que quando são com pessoas que estão literalmente na minha frente, sabe? Você Uhum. pode ir para uma festa sem sair do quarto, sabe? Essa sensação? Sim. E eu penso que até para um quesito de acessibilidade pode ser ainda mais Sim. interessante, né? A pessoa às vezes tem alguma condição que é limitante, alguma condição que às vezes impede ela de estar saindo com facilidade. Entrar no mundo da realidade virtual torna essa experiência mais confortável. Uma pessoa que eu conheci, por exemplo, tem Hum, o VRChat especificamente, ele tem vários mundos que você pode ir e, tipo, tem um mundo que é um joguinho específico, tem um mundo que é só um cenário bonito, que nem esses aqui, que tá em minha volta. Não tem nada aqui pra fazer nesse mundo, ele é só um ambiente
bonito que alguém desenvolveu, que a gente pode vir aqui e interagir. Mas tem mundos pra meio que tudo, as pessoas que criam, sabe? As pessoas que têm essas habilidades de desenvolvedores de jogos e afins. E tem um mundo que criaram, que ele é um mundo basicamente de Just Dance, como se fosse um Just Dance. Tem uma tela enorme ali, você pode colocar vídeos de Just Dance ou vídeos de dança e outras coisas assim. E você pode dançar lá e as pessoas dançam e etc. Pessoas como eu que tem full body tracking, que é essa captura de corpo inteiro, que consegue capturar as pernas também. Geralmente gostam muito disso também, mas também pessoas que não têm, que só tem as mãos e os braços aqui, porque só tem o headset e os controles de mão. E eu já conheci, por exemplo, um menino num desses mundos que ele é cadeirante. Mas eu conheci ele no mundo de dança, entendeu? Dançando lá. Dançando. E a gente demais! dançando Just Dance no VR. E depois de um tempo de eu conhecendo ele, fazendo amizade com ele, etc., eu descobri que ele é cadeirante, por exemplo. Que demais! Entendeu? Então você vê como o VR, até nesse quesito assim, de acessibilidade, foi um facilitador assim de trazer novas experiências, de conectar pessoas em situações que elas não viveriam na vida real ou em outros contextos. Nossa, é muito legal isso, porque expande as possibilidades, né? De tantas formas. Fazer uma viagem para um outro continente é tão mais difícil para uma pessoa que tem alguma limitação física, um impedimento, tem que ter todo um planejamento e, através do VR, tá lá dançando, curtindo, conhecendo novas pessoas. Sabe uma outra coisa também que o VR acaba sendo um grande possibilitador de exploração? Na questão de identidade. Porque uma coisa que eu conheci muito são pessoas que dentro da realidade virtual, a partir da possibilidade de você literalmente ser o avatar que você quiser, se colocaram em corpos que os fazem se sentir muito mais eufóricos, os fazem se sentir muito mais bem em si, sabe? Então, o VR Chat é um lugar muito validador para pessoas trans, por exemplo, de poderem explorar sua própria expressividade de uma forma e numa facilidade que é impossível na vida real. Fato. Nossa, eu achei muito engraçado você trazer esse ponto, porque comigo, na minha época, o que me permitiu explorar minha identidade, por exemplo, era escolher personagens femininos nos MMORPG. Sim. Então, era esse o processo. A gente não tinha a realidade virtual naquela época, mas através do personagem ser feminino, ter a corporalidade feminina, eu podia estar vivenciando aquela experiência e me conectando com a minha própria identidade de uma forma no qual eu me sentia pertencente a ela, sabe? Da forma que era tratada, da forma que as pessoas se conectavam, da forma como eu me enxergava. Então, que legal ver que a possibilidade de você explorar a si mesma também permeia o mundo da realidade virtual, sabe? Onde você pode ser o que você quiser ali e o que te faz confortável. Nossa, é realmente muito incrível, porque realmente eu já encontrei muitas pessoas trans e muitas pessoas que se descobriram e se entenderam em sua identidade e vão te dizer que a realidade virtual foi um fator completamente decisivo nessa virada de jogo. Como foi pra você os jogos e como também foi pra mim os jogos também em vários aspectos. E novamente, mas apenas uma coisa que você consegue ter, uma experiência que você consegue ter na realidade virtual que você não vai ter em nenhum outro tipo de universo, sabe? Porque não tem uma outra coisa que se compara realmente com você ter o ponto de vista e se colocar num ambiente virtual com a mesma imersão que você tem com a realidade virtual. Faz sentido, faz muito sentido. Pausa rapidinho no papo para falar com você que já quis começar a cuidar da pele, mas olhou para essa grande quantidade de produtos que tem por aí e pensou: eu não faço ideia de por onde começar. E assim, Bri, eu já fui essa pessoa, mas e se eu te contar que é muito mais simples do que se parece? Gata, quando eu descobri que eu não precisava de comprar tudo que eu via pela frente para poder ter uma pele saudável, minha vida mudou. É só entender cada etapa do processo de cuidar da própria pele e o que melhor se encaixa na própria vida. E, dentro da linha da Sora, nossa parceira aqui do Mais Que Amigas, esses 3 produtos cumprem funções básicas que vão te ajudar a montar essa rotina. Primeiro é o sabonete facial ATX
tranexâmico. Ele é o passo da limpeza, ajuda a limpar a pele, controlar a oleosidade e com o uso contínuo também auxilia na aparência de texturas e manchas na pele. E depois vem o creme hidratante facial hialurônico. Esse é o passo da hidratação. Não tem como errar, gente, porque é aquela hidratação gostosa, o conforto na sua pele, ajudando a manter aquele viço bonito o dia todo. E fechando a rotina da noite entre o Serum Facial Retinol B3A. Este é um produto de tratamento. Durante a noite ele ajuda na renovação da pele, suavizando linhas finas e também auxiliando na textura com o uso contínuo. E vale lembrar, né, amiga, que skincare não é magia. Você tem que ter dedicação e rotina de fazer pelo menos um pouquinho todos os dias. Porque quando os produtos são baseados em evidência científica real que eles funcionam, os resultados vão se mostrar pra você a longo prazo e a sua pele vai agradecer. E uma dica importante, durante o dia, nunca deixe de usar o protetor solar. Se você quiser conhecer melhor os produtos da Sora, é só acessar o site. Você também pode usar o cupom Mais Que Amigas para 10% de desconto na sua compra. O QR Code está na tela e o link também está na descrição. E agora sim, vamos voltar para o papo. E ao mesmo tempo que as pessoas enxergam esse espaço, enxerga tudo isso, você acha que, assim, preconceito e ataques também existem nesse local? Porque eu sei que dá pra você construir mundos particulares, onde tem regras, onde tem moderadores. Mas as pessoas que ficam lá só pra perturbar os outros também é algo recorrente? O VRChat, eu diria que em várias instâncias, ele seria tipo um Twitter. Ah, tá. Então Só que dá pra assim, entender. o que que acontece? Deixa eu te trazer. No VRChat, a gente consegue criar, que nem você falou, instâncias privadas. Então, por exemplo, nesse mundo aqui, eu criei uma instância privada que as pessoas só conseguem entrar se elas pedirem pra mim, pedirem pra ser convidadas pra entrar. Então, eu só posso abrir aqui meu menu, que vocês não conseguem ver, mas eu consigo ver aqui o meu menu. E, por exemplo, convidar uma pessoa pra entrar aqui ou aceitar a pessoa. Essas são instâncias privadas. Mas vão existir instâncias públicas, que são instâncias que qualquer pessoa pode entrar lá e você vai conhecer pessoas de qualquer jeito, qualquer coisa. De qualquer possibilidade. E tal qual o Twitter, também vai ter muitos trolls, vai ter muita gente preconceituosa, vai ter muita gente zoando, atazanando, sendo babaca por nenhum motivo. Mas, ao mesmo tempo, na realidade virtual, no VRChat, a gente tem uma possibilidade que a gente não tem na vida real. Que é, por exemplo, eu posso apontar pra pessoa, abrir o perfil dela e bloquear. Ela desaparece da minha frente. Ai, que delícia! Então, tipo assim, ela continua aparecendo ali pras outras pessoas. Mas ela Nossa, desapareceu pra na mim. vida real, né? Ela desapareceu pra mim. Eu não consigo mais ouvir ela e ela não consegue me ver. Uau, que delícia! Então, tipo, eu posso só sair bloqueando as pessoas que estão me atazanando. E pronto. Que demais! Então tem muitas coisinhas na realidade virtual que eu acho muito interessante. Por exemplo, numa festa, vamos dizer. Às vezes a gente vem pra aquela festa na vida real assim e o som tá super alto, tá barulhento. E você tá curtindo, mas às vezes você quer conversar com a pessoa e ela tá alta demais. Eu consigo abrir o meu menu e abaixar apenas o som do mundo. Que delícia! Então, o mundo diminui de som. Eu posso até zerar, não ouvir nada. As pessoas vão ficar lá dançando. Você vai ver as pessoas dançando, mas você não vai ouvir a música. E você consegue conversar normalmente com as pessoas. Você consegue apontar pra uma pessoa, aumentar o volume único e exclusivamente daquela pessoa. Uau, entendeu? que E abaixar o das outras demais! pessoas. Então, tipo, tem umas conveniências, umas coisas assim que a gente fica tipo, nossa, eu queria muito que existisse isso na vida Poderia ter real. essas extensões na vida real também, né? Aquela pessoa chata, só chega lá, baixa o nível dela assim pro mundo. Partiu. E fica bem cara de paz, não tá mais te Tchau. irritando, bem tranquilinha. Não, Que assim, gostoso, lindo. Cup! Pau. A gente pode ter uma perspectiva bem geral desse universo todo. E tem alguma coisa que você acha que é importante as pessoas entenderem sobre a realidade virtual que talvez a gente não tenha pontuado até agora? Eu sinto que, talvez com o meta, talvez com as polêmicas e todas as informações que surgiram sobre o que é realidade virtual, o que é metaverso, etc., existe realmente muitas ideias erradas do que realmente é, do que existe, do que dá pra fazer. Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo uma noção muito limitada do que realmente pode ser
a realidade virtual para as pessoas. Para mim, ela é realmente um possibilitador, uma plataforma incrível para conhecer novas pessoas e se conectar com pessoas num nível que eu jamais seria capaz em outros meios, de outras formas. Eu conheci tantos amigos, tantas pessoas, eu conheci o meu parceiro, eu fiz amizades, amiga, que vão estar no meu casamento, sabe? Pessoas que eu conheci na realidade virtual. Eu acho que talvez realmente de quebrar esse estigma de ser uma coisa que não existe, que é só um hoax da internet. Porque às vezes só surgiu uns vídeos na internet, por exemplo, eu lembro de um vídeo de uma menina, de uma mulher assim falando: ai, porque eu comprei um terreno na realidade virtual e usei meus bitcoins, eu usei os meus NFTs e não sei o que lá. E as pessoas ficam achando que é essa palhaçada, assim, né? Que é só Entendi. isso. Que não tem possibilidades realmente. E realmente, é que nem eu falei lá no começo, pra mim é um mundo paralelo. Porque as Sim. pessoas realmente não têm noção real de tudo que pode acontecer, de tudo que você pode fazer com a realidade virtual, seja em plataformas sociais como o VRChat, que eu considero mais do que um jogo, eu considero mais uma plataforma social, quanto jogos, sabe? Eu realmente queria que o mundo de games investisse mais em jogos de realidade virtual, mas infelizmente aí entra em todo um outro universo que é questão de acessibilidade financeira. Acessibilidade, que é caro, né? Todos os equipamentos são caros, sim. Que eu acho que é o maior problema de não vingar, por exemplo, as pessoas fazem muita graça do Mark Zuckerberg de não ter vingado o metaverso dele, todo o negócio. Parte com certeza foi muito grande dele ter feito aquela plataforma que parece uma piada, né? Nada a ver. Mas muito disso é realmente de quão difícil é fazer todos esses equipamentos serem acessíveis para as pessoas, sabe? Sim. Para você se quer considerar entrar de uma forma realmente na realidade virtual, você realmente precisa tirar um dinheiro do bolso ali. E às vezes vai que você investe isso e não é para você, mesmo assim, sabe? Acontece. Dá um medo, né? Dá um medo, mas tipo, realmente é muito mais do que as pessoas acham. Pra gente começar a chegar no final, eu acho que a gente pode passar para as pessoas que estão interessadas sobre tudo isso. Para quem tá querendo começar a entrar no mundo social da realidade virtual, qual é o maior conselho para encontrar comunidades saudáveis e conexões verdadeiras, como as que você teve e a que você tem, que inclusive, né, vai agora transformar num casamento? Exato. Pois é, a forma com que eu me conectei com pessoas foi realmente através de encontrar comunidades, porque existem diversas formas que você realmente pode fazer. Por exemplo, se você tiver na Twitch, se você for uma pessoa que gosta muito de assistir live streams, como a gata Briana Naski, se você navegar pelas live streams que fazem VRChat, muitas vezes você vai encontrar algum creator que tem uma comunidade que gira em torno dele. Então, às vezes você consegue encontrar pessoas que compartilham de mesmos gostos que você. E ali já dá para encontrar um meio de você se conectar com as pessoas e aí, daí criar relações, conexões reais, etc. Ou, por exemplo, se você só vier no VRChat mesmo, se você tiver a cabeça para lidar com os malucos de mundos públicos, mas se você se colocar lá e conhecer uma pessoa bacana, você pode, a partir daquela pessoa, conhecer as outras pessoas que ela conhece, e aí daí ir desenvolvendo conexões. Realmente é uma questão de você se colocar no mundo. Se permitir experimentar. E experimentar. Na realidade virtual, com certeza existe muito desse facilitador social. Não vou falar que é um facilitador que se você é uma pessoa tímida, você também vai ser tímido na realidade virtual. Mas eu posso te dizer com bastante certeza que é muito mais fácil. Eu falo isso pelo tanto de gente tímida que eu já conheci aqui. Sabe? Tem muita gente, por exemplo, que é tão tímida que eles são mudos no VRChat. Eles não são mudos na vida real, até porque mudo não existe, né? Mas eles são mudos no VRChat no sentido de que eles não ligam o microfone e eles só se comunicam ou por texto ou por mímica. Ah, que fofo! E muitos fazem disso realmente por uma questão de vergonha social, mas encontram em ser mudos no VRChat uma forma de também fazer uma performance ali e de se conectar com pessoas, mantendo ainda dentro de sua zona de conforto. Olha que legal. Então, existem muitos meios, existem muitas formas, existe muita aceitação. Às vezes isso vai ser difícil. Assim como a internet é um lugar que vai ter muita gente sem noção, muito ódio, muita gente tóxica, mas quando você encontra pessoas realmente saudáveis, com pessoas realmente honestas e genuínas e
boas, realmente, que fazem bem pra você, aí que vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que é essas pessoas que você tem que procurar na vida, não só na realidade virtual. Ai, que lindo, Cup. Olha, amiga, eu só tenho que dizer que eu tô muito feliz de ver como você conseguiu usar essa ferramenta para mudar a trajetória da sua vida, entende? De encontrar o seu alemãozão, ir lá, belíssima, construir a sua jornada, viver com seu marido, escrever um novo capítulo da sua trajetória. E a gente ainda vai voltar no futuro para conversar mais sobre isso, de como tem Vamos, sido, por né, a vida favor. de casada vivendo mais no físico do que no virtual. Porque aí Ai. sim vai ser legal, hein? Ai, vai ser interessante, amiga. Quero muito trocar esse papo. Vem aí. Foreshadowing, Fechou! né? Maravilhoso, amiga. Acho que agora, pessoal, vocês que estão nos assistindo, pode lembrar que vocês podem estar nos seguindo para acompanhar todas as novidades aí da Cupzinha, da vida dela, que ela vai estar compartilhando com vocês nas redes sociais, porque ela é @apenascup em todos os lugares. Eu sou @BrianaNasca em todos os lugares. E o nosso podcast é @maisqueamigascast. É isso, gente. Não se esqueça. E apoie se você puder. Venha, venha. Tchau, tchau, meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. Mua. Amei.